Perfeito. Então, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Clarissa, de Aquiara, minha companheira do Treina Materna, o podcast que nós fazemos juntas, somos de maternidade e autoeducação. Não sei se todo mundo aqui acompanha. E a gente vai falar sobre como lidar com quem pensa diferente de nós na hora de educar nossos filhos, né? Uma pedrinha no sapato aí de muita gente, uma dificuldade que muitas mães pedem para a gente trabalhar e falar a respeito na página, nos nossos perfis, com certeza, no seu também, né? Porque realmente é algo que pode desgastar muito, pode desestimular a gente está lá querendo fazer de um jeito muitas vezes diferente do que fizeram com a gente, e aí vem a mãe fazer um comentário, a sogra, o marido mesmo, às vezes, pode ser o companheiro, a companheira, alguém próximo, alguém da família, a vizinha, o cara da padaria, enfim, parece que maternidade todo mundo quer meter o bedelho, né? E a gente fica meio num lugar, tipo, caramba, meu, será mesmo que eu não posso maternar em paz com as minhas escolhas, sem ninguém ficar se intrometendo ou querendo tirar, né, o mérito do que eu tô fazendo e tal? E aí acho que é bem interessante esse tema porque ele traz, se a gente fizer um olhar um pouco mais amplo e não ficar só na questão de como lidar, como convencer o outro, né, do que a gente está fazendo certo, a gente acaba tendo uma oportunidade aí de olhar de uma forma muito transformadora, de crescimento mesmo, de uma oportunidade de crescer com essa questão, né, com esses desafios. Porque afinal, quando a gente se irrita com a postura do outro, com o que o outro está trazendo, ou se a gente se incomoda com o que o outro está dizendo a respeito de nós, muito disso tem a ver com algo que está ainda dentro de nós, aí que está se mexendo, que talvez esteja aí meio escondido, meio abafado, pode ser uma sombra, pode ser, sabe, uma crença, ou até uma necessidade que ainda está não atendida, e aí aquilo está incomodando muito, porque está falando de algo nosso que, opa, seria legal se eu prestasse atenção. Então, acho que é bem, bem legal e essa forma de enxergar esses desafios, essas situações assim, de como lidar com esse pensamento de quem diverge da gente, uma das pessoas que me inspira para saber como lidar com isso é a própria Clarice. Então, acho que é super privilégio a gente ter esse espaço aqui para falar com ela. Para quem não conhece a Clarissa, eu conheci ela através do Zoom de Mães, que é o programa que ela tem online, que é um programa praticamente terapêutico para poder auxiliar as mães que querem maternar de forma mais leve, que querem encontrar uma forma mais conectada, mais presente para estar com os filhos. E às vezes tem essa dificuldade porque percebe uma limitação de disponibilidade emocional, né? E como a gente está com a cabeça muitas vezes fora desse momento presente, ou muito preocupado com o que está acontecendo, o que aconteceu no passado, a gente está sentindo culpa porque errou aqui, errou ali, e fica reavaliando aquilo que passou, ou porque a gente está muito preocupado com o que tem que acontecer, ou querendo controlar a situação, realmente, praticamente é um aprendizado, tá? Conectado com o momento presente, né? Os nossos filhos nos inspiram muito porque eles têm essa capacidade, é nata, e a gente vai perdendo ao longo do tempo. Então, é muito bonito esse processo de poder reaprender a conectar com esse presente, e isso vai tornando as coisas mais leves. E às vezes uma coisa que tira a gente do lugar também é estar preso no que o outro está falando ou opinando sobre nós, né? Isso pode tirar a gente do nosso centro. Então, por isso que eu trouxe ela para falar aqui com a gente. Né? O Zum Zum de Mães é esse programa maravilhoso, a gente vai falar sobre ele durante essa conversa também. Ah, a Clarissa está abriu ontem as vagas para a 10ª turma do programa, né? Esse programa já atingiu mais de 800 mães, 700 mães, eu não sei dizer o número exato, mas eu participei da 4ª turma, né? E gosto muito de falar que o canto maternário nasceu na época que eu estava no Zum Zum, muito inspirado no que eu estava aprendendo lá e no que eu continuo aprendendo com a Clarissa, né? Porque depois eu tive a oportunidade de ser convidada por ela para fazer a tenda materna, então tenho esse privilégio de estar sempre em contato com ela, contato constante, me inspirando e me alimentando, me nutrindo das coisas que ela traz, assim, dos aprendizados que ela compartilha. Então é isso, gente. Espero que vocês aproveitem. Flor, quer falar alguma coisa? Quer dar deixa aí? Bom, então primeiro te agradecer, Má, porque é uma troca, né? Uma troca nutritiva para nós duas, né? Para mim também é um privilégio poder ter você como parceira na tenda, enfim, como parceira nessa divulgação desse trabalho do Zum Zum, ter recebido você nessa turma, enfim. Muito agradecida até por estar aqui também dentro desse espaço do Canto Maternal. Então, muito obrigada. Ei, Tina e Carol da Manac. Então, vamos lá.
A gente vai falar então sobre esse tema, né? De como lidar com quem pensa diferente na hora de educar os filhos. Então, acho que você trouxe várias questões, né? Realmente, a gente, quando tem um filho, as pessoas, né? Até por uma questão cultural, eu acho, né? Pela forma como a gente vê a criança, né? Nesse lugar de que a criança ela é menor, ela tem menos, a gente precisa de domesticar, a gente precisa de domar, a gente precisa de controlar, a gente precisa de ensinar, né, uma forma da cultura patriarcal de ver a criança nesse lugar de inferioridade, né, o adulto como esse superior, esse que sabe que tem que educar, que tem que, né, moldar e controlar o comportamento dessa criança, um pouco por resquício desse pensamento e por força dele. As pessoas se sentem nesse direito de dar esse palpite, de alguma forma interferir na nossa relação com os nossos filhos. É claro que quando é um companheiro, uma pessoa que também faz parte desse processo, que escolheu ter essa criança junto com a gente, aí a conversa já é diferente. Enfim, Nara chegou aí. Apareceu. Oi, meu amor. Só um pouquinho, eu tô gravando. Se você quiser pôr o seu microfone... Obrigada! Vou falando. Bom, então tá. Então, assim, eu sinto que aí as pessoas vêm e começam a falar. E é exatamente muito, muito difícil, né, pra gente conseguir no momento que, além de tudo, né, a maternidade, a gente fala muito, eu falo isso muito, você também traz isso muito aqui, né, Márcia? O quanto que ela mexe com aspectos profundos do nosso ser. Então, quando a gente está extremamente fragilizado, com uma vulnerável, série de questões profundas aí vindo à tona, né? Estar nesse palco para ser constantemente, né, alvo do olhar das outras pessoas. E quando as pessoas vêm e julgam, criticam, querem dar um palpite, é muito desconfortável, porque é um lugar que a gente já está se deparando com uma série de questões que a gente deixou debaixo do tapete ao longo da nossa vida. E que a maternidade tem esse poder de trazer isso à tona. Então, a gente se sente... É muito desafiador mesmo, né? Muito exposto, né? É muito desafiador a gente lidar com essas pessoas julgando, criticando, de uma forma dura, muitas vezes, de uma forma invasiva, de uma forma que não convida a um diálogo, que não parte de uma observação, que não parte de um interesse pelo que eu estou fazendo, ou de uma disponibilidade para ajudar. Simplesmente parte de um lugar que, eu sei, eu fiz assim e o que você está fazendo é errado. Ou essa criança está assim, essa criança está assado. Né? Então, é um lugar que coloca a gente num lugar ainda mais vulnerável, de mais dor. Então, assim, só para começar essa conversa, eu claro. acho que abrir esse espaço, assim, né? Para a gente Sim. começar a pensar nisso daí. Quando você fala disso, eu lembro muito que uma das questões que pegou muito assim na maternagem para mim, uma das coisas que eu me dei conta e que eu percebo que é um fenômeno que é meio geral em muitas de nós, a forma como a gente foi educado tem essa questão de muitos de nós, né, mas a gente está falando das mães, né, muitas de nós passamos pela situação de ter tido essa relação com a mãe, ou com o cuidador, né, com o adulto, mas principalmente com a mãe, com os pais, a partir do nosso comportamento, de ter sido rejeitado, porque isso que você falou, né, uma necessidade de controle, e aí a gente ficava buscando esse amor do pai e da mãe, e como a gente, muito sutil, às vezes não precisa ser uma coisa muito explícita, mas pode ser sutil, né, pode ser uma retirada de olhar, uma viradinha de olho para cima, do tipo, você está fazendo isso, não acredito, né. Então você percebe que você está decepcionando o adulto, e você começa a se moldar, e a se afastar da sua essência para conseguir conquistar essa aprovação externa. E aí, o que acontece? Como a gente não consegue terminar essa aprovação, a gente está sempre em busca dessa... e está sempre se desviando de si mesmo, a maternidade desperta isso também, essa percepção de que, nossa, tá muito difícil me sentir aprovada, né? Me sentir aceita, me sentir amada. E aí acontece isso. Uma das feridas é justamente essa necessidade de aprovação, que a gente acaba desviando para o externo, que deveria ser uma coisa que a gente percebe. Quando a gente faz o caminho da educação, a gente entende, opa, não tem que buscar no outro, tem que buscar fortalecer em mim. Mas eu ainda não consegui
fortalecer isso em mim. Então ainda me dói muito quando o outro me rejeita, quando o outro me critica, quando o outro tira de mim essa aprovação. Ou quando quando eu interpreto que o outro tá me desaprovando. Porque às vezes... E aí tem até aquele exercício da gente entender que às vezes não é uma desaprovação. É uma dor que está se manifestando também do outro. Né? O outro está lá brigando, relutando com a própria criança ferida, falando, nossa, eu não consigo assistir a minha filha dando tanto colo, tanta atenção para o filho dela, porque eu não fui capaz de fazer isso. Mas não é uma coisa consciente, é, digamos que uma briga interna. Tipo, a criança dela fica cutucada, fica mexida, e ela salta com um comentário do tipo, você não vai mal acostumar essa criança, porque foi o que falaram para ela e foi o que ela acabou fazendo. Então ela quer meio que se validar, ela quer meio que se defender, ela quer sentir que tá tudo bem com ela. Entendeu? E aí ela vai e sem querer solta esse comentário, que às vezes nem é maldoso, é simplesmente a dor dela falando mais alto, e a gente interpreta como uma coisa, tipo, ela me desaprova, ela não me aceita, tá vendo? De novo. E enquanto eu não conseguir aceitar, aí, será que eu preciso dar menos colo? E é isso que é o duro, né? Porque começa aquele processo de eu fico tão pendente com o olhar do outro que eu paro de... Eu perco a capacidade de conectar com meu filho e perceber a necessidade dele, e às vezes eu, sem querer, abandono emocionalmente meu filho e provoco, né, essa desconexão, porque eu fico mais preocupada ainda com o olhar e a aprovação do meu pai. Então, tipo, é um processo que é um convite. Amiga, se você olhar para isso e trabalhar essa questão e superar isso, meu, você tá rompendo esse padrão. E aí isso é sistêmico, aí você pode até falar disso porque você manja mais. Então, eu acho que você trouxe uma coisa muito importante, assim, primeiro que é a origem dessa perda, dessa conexão com o que está aqui dentro, assim, né? Com esse lado nosso essencial, intuitivo, com essa confiança primordial que a gente chega aqui, né? Então, essa criança que chega, nós, né? Tô falando da gente, a gente que chega aqui totalmente conectado com as nossas necessidades, e que só precisa que um adulto valide, né? Que ele esteja em ressonância, que ele esteja, que os sentidos dele estejam atentos o suficientes, limpos o suficientes para que ele possa ler, interpretar e atender, né? Então a gente vai perdendo essa criança que chega aqui totalmente conectada com a necessidade dela, que é o que você falou, né? Ela vai perdendo essa conexão e vai cada vez mais aprendendo a virar esse olhar para fora. Porque a partir do momento que esses adultos não atendem, não leem, não nomeiam, não validam, eu entendo que isso que eu estou sentindo, eu não devo sentir, porque eu preciso desses adultos, né? Então é um processo, é a origem dessa, você está falando, né? Dessa origem, dessa nossa necessidade de ser aceito, amado e reconhecido. Porque, na verdade, a gente nasce precisando disso. Só que como a gente não recebe isso, né? Isso é escasso, a necessidade que a gente tem, ela é gigantesca. E muitas vezes esses adultos não conseguem atender na intensidade dessa necessidade. O que acontece é que a gente vai se tornando cada vez mais dependente desse olhar do outro e desconectado da nossa voz. Né? Dos sinais que o nosso corpo está dizendo, do que a gente está, do que o meu corpo está me dizendo, do que a minha intuição está me dizendo, do que essa vozinha que está aqui dentro que fala assim, ah, é isso. Seu filho está chorando, escuta o choro dele, dá colo, faz... E a gente vai se tornando cada vez mais refém desse olhar, do que o outro vai dizendo. E isso é muito perigoso, assim, é muito desafiador na maternidade, como eu disse, porque a gente já está num momento de muita fragilidade, vulnerabilidade, de encontrar com questões muito profundas que não tiveram espaço lá atrás. Então, eu quero contar um caso só para ilustrar, Má, isso que você falou maravilhosamente bem, assim, que tem a ver com um e-mail que eu recebi do meu pai ontem, né? Eu até fiz uma live, então eu terminei de ler o e-mail depois. Ontem você não tinha terminado. Então, ele me mandou um e-mail falando sobre várias coisas, porque a gente ficou 2 meses no Brasil, eu passei uns dias na casa dele, e aí eu passei uns dias lá, logo que eu saí, eu não consegui falar com ele pessoalmente algumas coisas, e eu escrevi, falei, e a gente sempre, desde que ele se separou da minha mãe, a gente tem uma forma de se comunicar por cartas. Ele escrevia muitas cartas naquela época, hoje é e-mail, né? Mas ele escrevia muitas cartas, quando eu tinha 12 anos, ele se separou da minha mãe, ele comunicava com a gente muito por cartas. E aí ele me escreveu um e-mail, eu escrevi para ele também, quando eu fui embora da casa dele, algumas coisas que eu percebi.
E ele me escreveu um e-mail quando eu cheguei aqui, falando que ele queria ter conseguido falar pessoalmente, mas que ele não conseguiu, mas então que ele ia me escrever. E ele falou sobre várias coisas que ele percebeu no meu comportamento. Então, ele fez, em alguns momentos lá, ele falava o que ele pensava, mas ele conseguiu organizar isso nesse e-mail e foi muito bonito, assim. Porque ele falou nada que eu não soubesse, nada que eu nunca tivesse olhado para, mas são coisas que a forma como ele organizou me doeram, assim, porque ele não falou foram coisas legais, não. Ele falou coisas que ele percebia sobre os meninos. Então, ele falou que ele estava achando o João triste em determinados momentos, que ele estava achando o Lucas sem limite em outros momentos. Ele falou coisas que ele falando que achava que em alguns momentos eu estava sendo muito ríspida com o Rafa e tal. E falou coisas bem, bem fortes, assim. Que claro que, num primeiro momento, né? Aquilo me gerou, assim, uma dor, um estranhamento, tipo, nossa senhora, uma necessidade de me defender, ou um contato, né, assim, uma vontade de me afastar, de sentir, de entrar em contato com aquilo que ele estava falando, porque de alguma forma ele estava apontando o dedo e criticando a forma como eu estava educando. Claro. Ele pensa completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, né, eu consegui, depois de um tempo, depois de sentir, de dar espaço para essas emoções, o que eu acho que é fundamental, a gente está falando aqui como lidar, né? E eu sinto que um primeiro momento para a gente lidar, um primeiro passo, talvez, é a gente entrar em contato com as nossas emoções, né? E dar vazão, dar movimento emocional para aquilo que é despertado quando o outro coloca o dedo aqui na minha ferida, ou quando ele faz uma crítica, ou quando ele fala algo. O que eu sinto diante desse olhar, diante desse julgamento, diante dessa crítica, diante desse outro que pensa diferente? Porque o que eu sinto é meu, né? O que mobiliza aqui dentro é meu. E aí eu comecei a perceber essa dor, assim. E depois de um tempo eu tomei distância e comecei a observar o que realmente fazia sentido para mim. E aí comecei um processo de questionamento, sabe? E aí eu devolvi para ele. É claro que tem muitas coisas que eu estava de acordo, tem outras que eu penso completamente diferente, e ele sabe que eu penso diferente. Eu compartilho o que eu penso o tempo inteiro, né, nas redes sociais, Claro. enfim. Ele muitas vezes revisa os meus textos, ele sabe o que eu penso, a forma que eu penso com educar, né, assim, de educação. E ele pensa diferente, tá tudo bem. E ele quis me falar a forma que ele pensa, né, e o que ele sentia. E eu mandei um áudio para ele agradecendo, né? Ainda muito emocionada e tal. Mandei um áudio para ele agradecendo, falando que para mim era muito importante saber o que ele pensava, né? A forma como ele estava vendo, que muitas das coisas que ele trouxe eu já sabia, mas que foi importante ver aquilo ali para eu organizar isso internamente também, que me ajudou a organizar aquilo internamente, a dar nome, a dar forma para coisas que eu estava percebendo, mas que às vezes eu me esquecia, eu não colocava atenção. Então, quando a gente começa a vivenciar esse nível, e aí ele simplesmente me agradeceu e falou: minha filha, é muito bom poder falar com você e saber que você tem essa capacidade de escutar e tal, te amo De profundamente. acolher. Que lindo. Sabe? E é muito bom isso, assim, a gente entrar nesse nível de relação que a gente não tá na defensiva o tempo inteiro, que a gente não tá se sentindo num campo de batalha, né? Mas isso só vai acontecer a partir do momento que eu assumo a responsabilidade pelo que é meu. E não entro nesse processo de reatividade, toma lá da cá. O outro põe o dedo aqui na minha ferida, doeu, eu vou lá e pá, e faço o mesmo com ele. A gente está vivendo num momento muito assim, que as pessoas estão ali em choque, cada uma defendendo o seu território, a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo. Mas a nossa forma de ver o mundo, independente se ela é a mais embasada por comprovações científicas, se todo mundo que você conhece fala desse jeito, se o Papa, se a pessoa mais bacana do mundo fala e pensa como você, é a sua forma de ver o mundo e ela é limitada. E se abrir para diálogos, para encontro, para espaços de escuta, para se colocar no lugar do outro, é uma possibilidade de crescimento, de ampliar o nosso olhar gigantesca. Não é porque o outro pensa diferente, né, que eu preciso me afastar. Quanto mais diferente, né, essas formas de ver,
maior, quanto mais, né? Quanto mais diferente mesmo essa forma desse outro ver o mundo, mais curioso e interessado eu devo ficar, porque é um universo totalmente diferente do meu, porque isso diz da forma que esse outro foi criado, das dores dele, da forma como ele foi construindo a visão dele. E se ela é diferente da minha, que maravilha, porque eu posso aprender com esse outro. Porque se todo mundo tivesse lá igualzinho, não teria evolução. Imagina se os nossos filhos fazem exatamente o que a gente deseja, né, Mar? Assim, são aqueles filhos bonzinhos que fazem tudo que a gente deseja, não questionam, não nada. Não teria evolução, eles seriam simplesmente um mini-me, né? Uma miniatura da gente. Então, o processo evolutivo, ele existe exatamente na capacidade da gente aprofundar, né, nesses atritos, nesses conflitos, mas com responsabilidade. E não atuando a partir desse primeiro impulso, que é esse impulso emocional de reagir, de atacar, de me defender. Porque quando eu era pequeno, né, eu me sentia assim, acuado, porque realmente eu dependia. Mas hoje não, hoje eu sou adulta, eu tenho como dialogar, eu tenho como abrir espaço aqui e deixar essa visão diferente do outro viver aqui dentro de mim. Por um tempo, por um minuto que seja, e falar assim, peraí, o que está acontecendo quando eu escuto isso que é completamente diferente da minha forma de ver? Né? Como que isso reverbera aqui dentro? E como que isso pode complementar a minha forma de ver? Ou como que eu posso também devolver isso para esse outro? Não. 15 mil coisas interessantes que vieram à tona nessa fala. Eu lembro muito da comunicação não violenta e de outras referências da Byron Katie também, porque me vem a questão de quando você abre realmente para esse olhar curioso, né, de querer ouvir, porque muitas vezes a gente está numa conversa onde tem essa divergência e a gente não está escutando o outro, a gente está já preparando a nossa resposta, a gente já está querendo convencer o outro de que, ó, ele está falando isso, mas depois eu vou falar tal coisa e ele vai entender, ele vai começar a entender, ele tem que entender. Por que a gente se agarra tanto, né, na nossa opinião? E é isso que você falou, é só a sua opinião, é a sua perspectiva. E quando a gente começa com esse olhar curioso, ou até entender que o movimento do outro tem muito mais a ver com a história dele, e treinar esse olhar sem julgar. Não que a gente vai deixar de julgar na vida, mas entender de onde que vem isso, né? Se eu tô julgando o outro, peraí, realmente eu preciso taxar ele de alguma coisa, rotular ele disso ou daquilo? Ou será que eu posso tentar entender qual foi o percurso que ele correu para chegar nessa conclusão? É curioso entender como que a pessoa está se posicionando dessa forma. E será que tem sentido para mim? De repente, aquilo lá, que faz tanto sentido para ele, que ele está tão agarrado àquilo, será que também, de algum modo, faz sentido para mim? Às vezes pode até ser uma coisa que está tão reprimida em nós, que custa pra gente assumir que a gente também tem aquela parte. E é isso que você falou da vulnerabilidade, né? De aceitar a nossa emoção, de permitir ela viver. Tem esse processo também super bonito, que é de entender que muitas vezes aquilo que a gente está negando é aquilo que a gente está reprimindo. E aquilo que está faltando é a gente poder integrar. Que esse vai ser o processo de cura, quando a gente começar a aceitar essa parte que a gente está negando. Então, se eu acho que aquele ato é totalmente egoísta, sei lá, por exemplo, né? Nossa, que absurdo, eu não suporto gente egoísta, eu não quero nunca que meu filho tenha esse comportamento, que eu não posso imaginar, nananana. Você está reprimindo-se você, mas o egoísmo em si, não necessariamente, ele não é o horror de tudo, entendeu? Ele tem a parte que é boa, de você preservar algo que é seu, de você estar lutando pelo que é seu, sei lá, entendeu? Você pode encontrar aspectos do egoísmo que são interessantes, que são habilidades que a pessoa vai ter, que se expressam também pelo egoísmo, por exemplo, né? Ou, sei lá, qualquer outra coisa que a gente taxa de negativo, né? Mas muitas vezes a gente fica tentando resistir a um aspecto nosso, e é por isso que a gente tem uma certa intolerância em lidar com o comportamento e a opinião do outro, porque a gente não consegue nem farejar aquilo lá, já incomoda. O medo que eu tenho de reconhecer isso em mim. Mas no fundo, e aí quem trabalha com a questão da frequência vibracional também fala muito da física quântica, da neurociência, eles explicam muito isso. A gente só enxerga no outro o que tem dentro da gente. Então não tem como a gente reconhecer no outro uma coisa se em algum aspecto nosso, em algum espaço nosso, aquilo não está lá dentro.
Então, essa luta, às vezes, é de nós com nós mesmos, porque a gente não quer, né? E aí é bem legal esse terreno da responsabilidade. Por que eu falei da Byron Katie? Porque ela faz, quando ela fala das inversões, né, no trabalho da Byron Katie, aí a gente, para aprofundar aqui, não tem espaço para a gente contar muito, mas a Byron Katie, ela trabalha com uma série, um formulário que são uma série de frases onde ela vai quebrando, digamos, uma frase, uma crença que a gente tem, a gente coloca uma frase, uma crença que a gente tem, do tipo, ele não deveria gritar com meu filho, né? Meu marido não deveria gritar com meu filho. E aí eu não consigo lidar com isso. Isso pra mim é um fato. E aí ela vai desconstruindo. Como assim ele não deveria? Será que isso é verdade? E aí tem um momento do trabalho dela que ela vai questionando e você percebe que, na verdade, tipo, ele gritou porque é o que saiu dele, né? É a máxima. É o que ele foi capaz de dar naquele momento. E é o que tinha que ter acontecido naquela situação. Não tinha como ser diferente. Você começa a aceitar mais a realidade em si. Não dizendo que você vai ficar passiva e vai aceitar a agressão. Mas você reconhece que naquele momento é o que tinha que ter acontecido. Não tinha como ter sido de outra forma. É muito difícil resumir isso, mas enfim. Mas tem um momento em que ela pede pra gente falar que a gente fazer uma inversão do tipo, eu não gostaria que isso acontecesse nunca de novo, né? Nunca mais quero que meu marido grite com meu filho. Porque eu sei que aquilo me causa um estresse horroroso, porque eu não quero que aquilo aconteça com meu filho e tal. No entanto, ela pede pra gente inverter, falando, eu não vejo a hora do meu marido gritar com meu filho de novo. Porque a questão é, se eu passo pela situação novamente e aquilo não mexe comigo da mesma forma, e eu consigo lidar de outra forma, é porque o meu trabalho tá feito, eu superei aquilo, entendeu? Então tem esse ponto que eu não sei se com tão poucas palavras eu consigo resumir, trazer o ponto disso, mas que eu acho super legal esse momento do trabalho da Byron, porque faz com que você reviva situações, ou viva experiências assim, e é isso que você falou do teu pai. Doeu pra caramba ouvir ele falar aquelas coisas. Mas quando eu me abri, cara, eu cresci, sabe? Porque eu pude Não. abrir essa escuta, não é? E tem Fala. um negócio, né? Porque, por exemplo, eu li e aí depois eu chamei o Rafa. Aí a hora que o Rafa veio, o Rafa é meu marido. Aí a hora que ele veio para ler comigo, ele virou e falou assim: ah, mas isso daí tem a ver com a dor dele, Clarissa. Porque ele tá projetando esse negócio do irmão dele, da relação dele com o irmão dele, no João, não sei o que. Eu falei assim, Rafa, eu não tenho como saber se isso que você está me falando é verdade, se ele realmente está projetando. Eu posso supor isso, né? Que esse julgamento dele, ou que essas palavras que ele está trazendo aqui, vem dessa dor dele. Mas não é o que me importa. E aí que tem a ver com isso que você está trazendo, assim, desse trabalho da Byron Katie, assim, que é uma coisa que ela fala, né? E que eu acho que talvez tenha sido uma das pessoas mais fundamentais para me apoiar nesse processo de compreensão dessa relação com os outros, né? É Uhum. claro que a comunicação não violenta, né? O Marshall, enfim, traz muito sobre isso, mas eu sinto que a Byron Katie, para mim, pelo menos, assim, né? Ela ampliou o meu olhar de uma forma, assim, Uhum. gigantesca, até porque eu tenho muito mais experiência com o trabalho dela do Oi, que Dani. com a comunicação não violenta. Para compreender mesmo que esse universo do outro é um universo que eu não tenho nenhum poder de ação. A vida do outro, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, como ele atua, como ele se expressa, como ele fala com meu filho, se ele grita, se ele não grita, se ele castiga, eu não tenho poder de ação sobre esse mundo que se chama outro, seja qualquer outro. Eu estou vendo aqui que tem gente perguntando da escola. Eu não tenho como atuar ali. Eu tenho como atuar em um único mundo, que é o meu próprio mundo, que é um pouco disso que você estava falando, Sim, assim, né? E à assumir a medida que eu responsabilidade. assumo a responsabilidade, né? Por que isso está me incomodando? O que isso gera aqui dentro de mim? A partir dessa organização, num primeiro lugar, né? Eu tenho como, inclusive, buscar soluções, porque é o que você falou, eu não vou ficar passiva, não significa que eu vou ficar passiva. Mas num primeiro momento, eu preciso de entender o que aquilo de diferente que o outro está trazendo fala sobre mim. Não é que isso vai me paralisar, mas na hora que eu começo a entender como que, às vezes, aquilo que me dói ver no outro fazendo também diz de mim, diz de um comportamento meu que às vezes não está tão consciente, né? Às vezes eu também grito com o meu filho em alguns momentos, às vezes não na mesma frequência, mas não da mesma forma, mas eu nem percebo.
Ou às vezes eu tô constantemente gritando comigo mesma, né? Me incomoda o grito do meu marido, mas eu tô gritando comigo mesma. Eu me olho no espelho, eu me chamo de burra, de feia, de horrorosa. Eu tô constantemente me criticando. Ah, mas comigo eu posso. Mas ai do meu marido se criticar o meu filho. Não, gente. Na realidade, né? Crítica, na realidade esse processo, né, de gritar, ele não acontece só quando o outro faz. A gente precisa de começar a entender também quando que eu faço isso comigo, porque quando eu faço isso comigo, eu me machuco, eu estou me ferindo. E de alguma maneira, enquanto eu não mudo isso daqui dentro de mim, é o que você estava falando da neurociência, né, da física quântica, eu vou seguir atraindo espelhos e situações ao meu redor e pessoas que vão exacerbar isso. É como se a vida é tão generosa, que é como se ela colocasse esses espelhos, essas lupas, nos apresentando através de pessoas que a gente vai atraindo e que vão chegando na nossa vida para a gente aprender sobre a gente. A vida ela é uma escola perfeita que tá assim, né? É como se tivesse um universo aí, Deus, como que vocês quiserem chamar, assim, mas que tá ali harmonicamente cuidando de tudo isso e fazendo com que a gente, dando oportunidade para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente aprender. E aí a gente recebe essas oportunidades o tempo inteiro. Eu escolho se eu quero ficar focada nesse outro ou se eu vou mudar isso em mim e a partir dessa mudança eu pensar em soluções criativas, diferentes, amplas, que integrem também a necessidade desse outro, a dor desse outro também. Mas primeiro eu preciso de fazer isso comigo. Se eu não sou capaz de acolher a Sobe a minha sua dor... câmera. Se eu não sou capaz de acolher a minha dor, o que aquilo tá gerando, tá movimentando aqui dentro de mim, como que eu vou exigir que o outro mude? Né? Não, Isso então, é exigir essa mudança. se a gente aprofunda um pouquinho nessa questão do grito, por exemplo, que eu trouxe esse exemplo sem saiu do nada, por exemplo, eu fico pensando, né? Se eu, por exemplo, fico na expectativa de que meu marido nunca mais grite com meu filho, né? E não reconheço, por exemplo, que eu internamente grito comigo, eu grito com a minha filha de vez em quando. Eu tô exigindo uma coisa, aí de novo eu tô caindo, por exemplo, no perfeccionismo, que é outra ferida. Né? Tipo, eu tô exigindo uma coisa que é irreal. Eu tô exigindo que ele não seja humano. Porque o ser humano vai perder o controle. Tipo, você não pode exigir do outro que nunca mais perca a cabeça, tá? Eu não quero que você nunca mais na tua vida perca a cabeça. Gente, como? Tipo, né? Acho que nem tem que ser muito iluminado. Mas não, então é uma questão de. E aí, quando eu olho para essa questão do nossa, tá muito difícil para mim conviver com essa situação, de aceitar quando meu marido perde controle com meu filho. O que isso está falando, né? Da minha exigência comigo mesma, do meu excesso de crítica, de repente eu tô o tempo todo me policiando em alerta de que eu não posso falhar com meu filho, eu não posso fazer errado, eu vou prejudicar muito ele se ele me vir de tal forma, descontrolada, e não sei o quê. E aí eu grito com meu filho e eu me sinto um lixo. Só que, na verdade, é isso. Tipo, gente, a gente tá em processo. A gente tá rompendo. A gente não vai se transformar na pessoa mais zen do mundo que não tá de controle nunca. Não queiram essa meta. É muito, muito cruel com nós mesmos quando a gente começa a colocar essas metas. Então, se eu olho para essa situação e no lugar de ficar julgando ele... Quanto mais exigente eu sou com esse outro e intolerante às diferenças, mais exigente eu sou comigo mesmo. Exato. Então, a mudança, né? À medida que eu vou sendo mais tolerante e amoroso e empático comigo, é natural que eu também consiga, Exato. né? Fazer isso com os outros, né? Ter esse olhar. Exatamente. Por isso que o processo é esse, a oportunidade é essa. Quando você percebe que tá te incomodando isso, e no final você tá projetando no marido ou no outro, né? Tipo, um perfeccionismo também. Tipo, ele tem que fazer de um jeito que, tipo, meu filho fique totalmente blindado de qualquer abuso, sabe? Porque senão vai dar problema pro meu filho. Primeiro, teu filho tem que entender que ele tá dentro da humanidade e os seres humanos vão falhar com ele, ele vai viver situações de frustração, ele vai viver desafios emocionais, ele vai viver situações onde as pessoas vão tratar ele mal, e ele vai aprender com você ferramentas para lidar com isso. E uma das coisas que você pode inspirar a ele é justamente aceitar isso em você também.
Porque talvez você esteja com esse alerta, né? Esse termômetro aí, tipo, ai, não posso, não posso, não posso, e não esteja leve para você, entendeu? Porque você está sempre tentando controlar. Então você tem necessidade de controle, perfeccionismo, um monte de coisa que você pode detectar só dessa sua dificuldade de lidar com isso. E aí, no lugar de ficar nesse papel de julgar e ficar querendo mudar o outro, opa, como que eu posso fazer as pazes com as minhas imperfeições? Como que eu posso lidar comigo quando eu perco a cabeça e grito com a minha filha, entendeu? E ao invés de ficar me rejeitando, me maltratando e me sentindo culpada, eu me acolho, eu falo, eu sei, esse dia foi difícil, eu não consegui, tudo bem falhar, peço desculpa para ela, converso com ela, filha, às vezes a gente perde a cabeça, é difícil, às vezes a gente não consegue a tempo se afastar para não descarregar no outro a dor que a gente está sentindo. E aí ela vai entendendo que existem formas melhores de lidar com a agressividade, com a raiva que surge, não sei o quê, mas que nem sempre a gente dá conta. E que tudo bem, que isso vai acontecer algumas vezes e que é maravilhoso que a gente siga tentando. Ou como que eu vou lidar com essa situação se minha filha estiver exposta numa situação de agressão, que meu marido está gritando, e aí qual vai ser a saída criativa que eu vou ter para poder, mais ou menos, ao invés de ficar no lugar de julgadora, que estratégia eu vou usar para poder preservar ao máximo possível ela, entendeu? Então, vou ter conversas com ele para poder combinar com ele, ó, nessa situação eu vou tirar ela do círculo do fogo, entendeu? Vou tirar ela da fogueira, trazer ela para um canto para proteger ela, até você se acalmar e explicar para ela, ó, papai tá nervoso, sabe? Coisa assim. E a gente vai fazer igual. E você faz isso comigo, quando eu estiver perdendo a cabeça. Ter essas conversas depois do calor da emoção, né? Porque exato. Ou não, ou antes, fazer um pré-combinado. Ele não vai funcionar, né, Mar? Claro, ou fazer um pré-combinado. Quando isso acontecer, por favor, se eu perder a cabeça, tira na hora do fogo, né? Tira na hora da cena. Se eu estiver descarregando nela, tira na hora da cena. Se você estiver descarregando nela, eu tiro ela da cena. E eu explico pra ela. Nesse momento, a gente não pode seguir a conversa, entendeu? Vamos esperar o papai acalmar, vamos respirar, vamos ficar todo mundo tranquilo. Daqui a pouco a gente retoma, porque não vai sair coisa boa nesse momento. Ele perdeu o controle, tipo, ele não tá conseguindo dar conta. Entendeu? Ele não conseguiu fazer o exercício de se afastar, então eu tirei você de cena. Enfim. Eu sinto, Mar, assim, né, que esse processo, né, eu tô vendo aqui a Carla falou assim, como que eu faço para me resolver? Essa pergunta é ótima. Então, vem pro Zum Zum. O processo vem pro Zum Zum. Então, as inscrições estão abertas. Não, mas eu sinto que o processo, ele começa com a gente mesmo, assim. Ele começa com a cura dessas nossas feridas, né? Porque o tempo inteiro, essas situações diferentes, como eu estava falando, são oportunidade da gente acionar as nossas próprias dores e as nossas próprias feridas. E se eu estou atento, se eu tenho ferramentas, se eu sou capaz de olhar para essas minhas feridas e falar assim, poxa, isso é meu, isso que eu estou sentindo é meu, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um tempo, deixa eu expressar, organizar isso e depois eu volto para esse momento de conversa. Depois eu volto com uma outra possibilidade de contato com essa pessoa, porque agora está difícil, né? É um processo que a gente também precisa começar a se apropriar da nossa vida, né? Assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas e que tem horas que durante esse processo de cicatrização, de começar a olhar, a gente vai ter que se preservar e às vezes evitar alguns encontros, né? Eu tô aqui toda ferida, olhando para as minhas dores, entendendo e toda vez que eu vou lá, sei lá, na casa da minha sogra, na casa da minha mãe ou em algum, essa pessoa tá ali o tempo inteiro. Então, às vezes, eu vou ter que evitar aquele lugar um pouco. A gente precisa muito de começar a entender que a gente é responsável pelo que está acontecendo na nossa vida. Porque a gente, muitas vezes, segue nessa postura imatura e infantil, acreditando que o outro que é responsável pelo que está acontecendo aqui dentro de mim. Né? Como se papai e mamãe tivessem que fazer alguma coisa ainda. E a gente sai projetando isso nas nossas outras relações. É claro que não é papai e mamãe. Eu projeto no meu companheiro, no governo, no meu chefe, em todas as nossas relações, essas feridas da nossa infância. E uma coisa que a gente trabalha profundamente no Zum Zum, no módulo 2, é exatamente isso. É compreender como que essas feridas, elas são formadas, né? Elas começam a se formar. E como que a gente pode ir acessando essa criança, dando voz para ela, nomeando, validando o que não pôde ser integrado, nomeado, digerido lá atrás, e
maternando ela, à medida que a gente vai maternando o nosso filho também, maternando as nossas necessidades, nutrindo as nossas necessidades que não foram atendidas lá atrás, porque ninguém vai fazer por nós. E enquanto eu tô nesse conflito de responsabilizar o outro e de achar que é o outro porque o outro que pensa diferente, porque ele que grita, porque que a minha vida tá assim, não tem crescimento, não tem evolução. Eu não vou conseguir. É muito desafiador, né? Eu conseguir mudar esse outro. Na verdade, é impossível. A única forma é a partir do meu exemplo. Não tem outra. Né? Gandhi já falava que a única forma, né, da gente mudar o mundo, né, é mudando a gente mesma. A única forma de eu mudar esse outro é mudando o meu próprio mundo interno. Né? Não adianta eu querer mudar o mundo se aqui dentro está cheio de raiva. Eu estou indo fazer essa mudança com muita raiva, ou com muito medo inconsciente, ou com muitas dores aqui dentro. Não, eu tenho que ir limpa, eu tenho que ir aberta, né, para o encontro verdadeiro. Eu tenho que ir disposta a entrar em contato com o que aquele momento está me convidando. Né? Mas a gente está muito protegido, muito defendido, com medo que alguém toque nas nossas feridas. E se toca, eu ataco. Então, o caminho é um caminho longo, gente. Quem dera se aqui em uma conversa, né, Mar, a gente conseguisse falar como que vocês vão se resolver. Eu não sei, eu tô me resolvendo, tentando me resolver, que tirar como. Só você que vai saber como você vai se resolver. Mas é buscando ferramentas, apoios, lugares onde você vai ter apoio, acolhimento, escuta, ferramentas, informações valiosas para você ir. Lugares de confiança, né? Exatamente. Com certeza. Uma das mães aqui falou: minha mãe nunca pediu desculpas para mim de nada do que ela fazia, né? Tipo, isso tem mudado muito aqui dentro, porque ela disse que tem uma diferença grande agora com a relação que ela tem com os filhos. E é bem isso, assim, né? E nunca pediu desculpa, porque nunca reconhece o erro, se coloca nesse lugar, né? Tipo, a gente tende a imaginar que a mãe é aquela pessoa intocável, que nunca erra. E isso gera essa exigência interna, né? Tipo, eu não posso falhar, eu me rejeito quando eu falho. Então, são várias informações que a gente pode receber, se a gente for olhando com esse olhar amplo, para poder entender o que eu tenho que trabalhar em mim. E eu acho que a oportunidade do Zum Zum, o Zum Zum foi um dos espaços que eu encontrei, assim, de confiança e de muita proposta de atividades para poder fazer esse acercamento, essa aproximação, esse mergulho. Eu já tô, tipo, desculpa, 8 anos de Espanha, tem horas que eu fico na dúvida. Mas também, né, dá para fazer, dá para falar. Mas de fazer esse aprofundamento, né, desse olhar para dentro e desse contato que a gente fica resistindo, né, de entrar em contato com essa dor. Aliás, eu queria até falar, né, eu não sei se você viu a live que eu fiz agora rapidinho, antes de entrar, provavelmente não, que você tá aí fazendo mil coisas em semana de lançamento. A Clarissa tá lançando agora a 10ª turma do Zum Zum de Mães, e eu tô oferecendo um bônus. Eu acabei de fechar com a Ivone Laborda, que eu vou fazer uma entrevista com ela. E vou fazer uma live com ela, né, na semana que vem. E aí eu quero oferecer de bônus para as mães que entrarem através do meu link o acesso permanente a essa live, que aí depois eu vou baixar, vou legendar, porque vai estar em espanhol. Para quem não sabe, a Ivone Laborda é uma autora aqui da Espanha, né? Ela tem um livro chamado Dar Voz ao Ninho, que por sinal vai sair agora a versão em português do Brasil. Maravilhoso, super recomendo. Eu uso muito ela de referência. Quem acompanha a página sabe que eu sempre publico os textos dela. Essa semana com certeza eu vou publicar muita coisa. E o trabalho dela está muito alinhado com o trabalho da Clarissa. Então acho que é um complemento muito legal. E eu selecionei para falar com ela sobre o amor incondicional. Ai, que lindo. De como é difícil pra gente, né? Por que é tão difícil a gente conectar com o amor incondicional e oferecer para os nossos filhos? Porque, na verdade, o bloqueio tem muito mais a ver com essa coisa da gente não ter recebido esse amor sem condições, né? É muito fácil a gente cair... Muitos de nós vivemos uma educação onde o controle acontecia de forma muito, às vezes, sutil, mas acontecia. Dos pais, sem querer, tirarem o olhar ou castigarem, punirem a criança sempre que a criança se comportava de um jeito que era inadequado ou inesperado, ou até quando ela fazia algo demonstrando que
eu sou assim, e aí incomoda, né? Então a criança acaba percebendo que ela não pode se comportar de tal maneira, porque senão ela vai ser rejeitada. E, ou seja, eu gosto de você quando você faz o que eu quero, né? E quando você não faz o que eu quero, eu deixo meio claro que eu não tô contente. Então, isso dói muito na criança. E essa falta de. Essa sensação de que eu só posso ser aprovada, que também tem a ver com o que a gente está falando, né? Quando eu faço o que minha mãe quer, o que meu pai quer, gera uma dor muito grande e gera uma escassez, um vazio emocional, uma dificuldade da gente acessar esse amor incondicional por nós mesmos, porque a gente passa a se rejeitar, né? Quando a gente demonstra certos comportamentos, ou quando, de novo, né? Eu me senti triste, senti raiva, como é que eu vou aceitar se eu perdi o controle? Eu não posso me aceitar nesse momento. E aí, por que eu me rejeito? Porque eu perdi esse amor, né? Esse amor que é a necessidade maior do ser humano, né? E, então eu quero muito falar com ela sobre isso, porque ela explora muito esse tema, ela fala lindamente sobre isso, ela tem um olhar super bonito, e eu vou querer oferecer isso daí de bônus depois para as mães que entrarem através do meu link. Também E quero, hein, Mar? não, isso que Quero eu esse bônus. e para quem quiser se inscrever no Zoom Zoom, conhecer, saibam já que o link da inscrição está no meu perfil. Quem tiver dificuldade de usar o meu link, pode escrever para mim, pode me chamar por inbox, por direct aqui no Instagram, tranquilamente, que aí eu passo para vocês as instruções, passo o link direitinho por privado, tá bom? Mas se quiser falar um pouquinho, então, da proposta, de algo mais, complementar. Sim, Omar, só uma coisa, assim, né, que eu queria chamar a atenção, assim, né, porque eu tava falando, né, sobre essa postura infantil, identificada com esse lugar de criança que não recebeu o que precisava receber, né, e que a gente segue de alguma forma, ainda na vida adulta, nesse lugar de não assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo na nossa vida, de querer que as outras pessoas resolvam, né, a gente segue assim, né, meu Deus, quem que vai me salvar, né, quem que vai me ajudar? E aí a gente começa nessa busca desesperada, assim, por informação, por uma série de coisas. Mas eu sinto, né, que o caminho do Zum Zum, ele é um caminho muito potente, por quê? Porque ele equilibra não só o acesso a informações que vão te possibilitar essa transformação, mas ele também te entrega ferramentas e práticas. E as mães que realmente se permitem, né, vivenciar esse processo e praticar, mais só do que compreender, né? Porque o Zum Zum, ele é composto de quê? De 12 videoaulas, então ele dura 3 meses, é um processo que dura 3 meses de acompanhamento, que a gente vai estar junta toda semana durante 3 meses. Então, são 3, e esses 3 meses, eles se dividem em 3 módulos, então é um módulo por mês. O primeiro módulo, a gente trabalha esse processo de autoeducação da mãe, de compreender a nossa mente, de compreender esses mecanismos de defesa, essa lei da projeção, isso que a gente projeta nos outros, que às vezes é nosso, né? Nas nossas dores, como que a gente projeta isso nos outros, como que a gente pode se libertar disso, como que a gente pode trazer a nossa mente para o aqui e agora, que é esse único momento que a gente tem para entrar em ação, para transformar a nossa vida, para se conectar com as crianças, para fazer diferente, né? Então, trabalho também essa questão da visão, né? Do pensamento positivo, da gratidão, da limpeza dos nossos 5 sentidos, da abertura desses sentidos, para a gente ser capaz realmente de conseguir ver, escutar, sentir as necessidades dos nossos filhos, as nossas, das pessoas ao nosso redor, né? Então, é um processo esse primeiro módulo muito profundo de autoeducação, de assumir as rédeas da nossa vida. O segundo módulo é um módulo que a gente entra em contato com a nossa criança interior, né? Com as necessidades dos nossos filhos, a necessidade de movimento, de sono, de alimentação, de se conectar com esse ritmo natural, mas ao mesmo tempo pela via da criança que a gente foi também. Então, para a gente olhar como que essa criança que a gente foi, ela de alguma maneira não teve grande parte dessas necessidades atendidas e como que a gente pode maternar ela e maternar os nossos filhos ao mesmo tempo. E o terceiro módulo é um módulo que a gente vai trabalhar com esse campo emocional. Então, assim, como que todas essas questões têm a ver com limite, com pirraça, enfim, com as nossas emoções também, né? Como que eu posso expressar as minhas emoções de maneira mais consciente e apoiar o meu filho a criar um campo emocional seguro para que ele se expresse também, mas principalmente através do meu exemplo. O Zum Zum, ele não é um curso que ele está focado
Mas no que você vai fazer, não é um guia que vai te falar assim, faça isso com seu filho. Não. Ele é um guia que vai te levar constantemente a refletir sobre o seu lugar nessa relação com a criança. Como que a partir do seu movimento de autoeducação, você pode inspirar exemplos dignos de serem imitados por essas crianças, porque elas estão o tempo inteiro imitando. Então, é muito, muito prático, gente, né? Para quem se permite fazer. Né? Então, para quem está realmente sentindo esse chamado, que fala assim, poxa, eu tô afim de me entregar, eu tô afim de me conhecer, eu tô afim de vivenciar a maternidade como esse caminho de crescimento pessoal que ela traz muitas oportunidades para gente. Pode embarcar, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, assim, sabe? A Maíra vai colocar o link aí, é só vocês clicarem, qualquer dúvida, a gente está super, super à disposição. Não, e é muito lindo o processo, e a gente vê o efeito disso, né? É muito lindo quando a gente percebe que a criança realmente está aprendendo a partir do exemplo. E principalmente, o mais acho que gratificante é você perceber que é isso, assim, de repente eu tô aprendendo, na verdade, eu digo que não vou dizer, eu estou em recuperação. Mas você vai aprendendo, por exemplo, eu vou aprendendo a recuperar o amor próprio, eu vou aprendendo a recuperar o respeito por mim mesma, eu vou aprendendo a recuperar essa conexão com o momento presente. E aí eu começo a ver a Nara repetir alguns comportamentos de coisas que eu tô aprendendo porque eu me dispus, eu me abri para esse convite que ela mesma me trouxe quando ela cutucou essas questões minhas que estavam meio no inconsciente. Tipo, parece que eu tava levando a vida numa boa, que tava tudo ok, e eu realmente estava muito bem de várias coisas, mas quando veio a maternidade, várias sombras surgiram, emergiram, e falaram, caramba, você tá aí, tipo, fingindo que não tem nada aí, mas tem alguma coisa que você trabalhar. E aí, agora, o que eu faço, né? Tipo, eu me ponho de vítima e fico aqui chorando minhas dores, ou eu descubro o que eu posso fazer a respeito e faço esse processo de autoconhecimento, de autocrescimento, de autoeducação, de vamos lá, eu quero entender o que está acontecendo comigo e quero melhorar, quero melhorar. Não vai ser da noite para o dia, é um processo longo, mas é maravilhoso e é real. E é muito lindo de ver a criança respondendo e vibrando com você nesse processo, assim, sabe? Você fala, meu, obrigada por estar aqui, me trazendo todas essas questões que muitas vezes, sim, me fazem ficar assustada e tal, mas que me fazem agora conectar com algo meu que é muito maior, que eu não estava conseguindo acessar antes, sabe? Claro. E aí eu agradeço imensamente você. E que a gente trouxe como possibilidade para viver essa vida e que a gente, por algo, teve que abrir mão. Mas são potenciais que estão guardados, assim, né? Eu falo isso, eu falo, por exemplo, a minha questão com a comunicação, com falar em público. Eu tinha um medo gigante de falar em público. E quando eu comecei a olhar para isso, eu descobri um potencial, algo que para mim é muito prazeroso, que é algo que eu faço com prazer, que me motiva, que eu amo. Se eu não tivesse me confrontado e pagado o preço, talvez eu ia sempre ter ficado ali dentro daquela zona de conforto, daquele lugar ali de medo, e que eu nunca teria saído dali. Veio muito depois, né, depois do João, assim, e de tudo que eu me meti nessa vontade de me conhecer. Eu tô vendo aqui que a Isa perguntou se pode fazer o Zum Zum ainda gestante. Pode sim. Na verdade, eu acho muito legal, porque como o processo ele é muito de olhar pra gente, né, eu acho que pode ser uma grande preparação. O primeiro módulo, então, assim, né, que é um processo muito de autoconhecimento, eu falo que é para a mãe de qualquer idade, para toda. Eu tenho uma amiga que ela tá doida para participar, mas nem grávida ela tá ainda. Eu falei, não, espera você pelo menos engravidar e vem. Mas ela já acompanhou o workshop gratuito, ela falou assim, Clarissa, pelo amor de Deus, eu quero fazer, assim, E eu acho que gestante é um ótimo momento, assim, porque que lugar melhor do que você estar gestando ali uma vida para você revisar, para você digerir essas coisas, para você já se preparar para tudo que está por vir, assim. Trazer sabe? a consciência, Como né? o processo é de um ano, né? Dura um ano. Depois o bebezinho vai nascer, você ainda vai continuar sendo amparada, enfim, e seguir a jornada aí junto com as mães que embarcarem nessa turma. Ah, que lindo. Tem umas perguntas aqui que a gente não vai conseguir contemplar porque tá acabando o tempo. Mas sim, a live vai ficar gravada, tá? Vai ficar 24 horas no ar, depois eu vou jogar no YouTube, depois eu vou jogar no IGTV também, assim que der. E aí vocês podem assistir tranquilamente. E quem quiser saber detalhes da descrição do Zum Zum e assistir até um vídeo que você fez, né, para poder explicar também o Zum Zum com mais detalhe,
é só se inscrever nesse link que tá na minha biografia ou me passar uma mensagem por privado, tá? Que aí eu passo para vocês o link. E eu acho que sim, aqui a Daniela falando, a Ivone é maravilhosa, sim, ela é maravilhosa. Ah, tem também a Maia tá aqui também. Quem não fez o Zum Zum ainda faça, um dos melhores cursos sobre parentalidade consciente. Alguém, a Carla falando que gostaria de fazer, a Débora falando que o Zum Zum é transformador. A Débora responde todos os meus posts, maravilhosa. Tem Ela é linda. umas seguidoras que são lindas. É, pode fazer o Zum Zum ainda gestando e tal, beleza. O gratuito vai ter novamente? Estão perguntando. Ó, deixa. Não Então, na sabemos. verdade, a gente tirou os vídeos do ar, porque agora tá esse vídeo, né, que a gente apresenta o que é a imersão no Zum Zum, porque eles já ficaram um tempão aí no ar, inclusive a Má estava avisando aqui, divulgando aqui também. Mas já tem algumas pessoas que a gente tira do ar, o povo começa a perguntar e pedir, né? Então, quem sabe, não sei, quinta-feira, talvez a gente reabra os vídeos do workshop gratuito para vocês sentirem. Mas a ideia é que o Zum Zum, né, gente? Como a ideia é essa rede de apoio terapêutico e é a gente aprofundar, né, nesse processo, a gente se conhecer, as vagas para essa imersão, elas são limitadas. Então, é muito importante que vocês se inscrevam o quanto antes. E aí, nesse vídeo, eu explico tudo. Vai ter um processo, vocês vão receber uma madrinha para acompanhar vocês ao longo do Zum Zum. Enfim, vai ser muito lindo. Essa turma, eu tô super animada, super motivada. A gente tem encontros semanais, onde vocês podem perguntar, a gente pode trocar, aprofundar em cada um dos temas dos vídeos semanais. Enfim, tá lindo, lindo, lindo. Espero todas vocês lá. Obrigada, querida. Super oportunidade de falar com você. Foi praticamente uma tenda materna ao vivo, né? Como a gente costuma falar, que é uma delícia. Tô com saudade de gravar, vamos ter que gravar logo no próximo episódio, né? Vamos marcar semana que vem. Isso, perfeito. A Mara vai estar viajando, vai ser perfeito. Tá bom, linda? E obrigada pela presença de todos que estão aqui. Não reconheci nenhum papai, mas às vezes tem. E a gente se fala logo mais. É isso. Um beijo para todos. Beijo, Má. Beijo, pessoal. Beijo, Marcela. Beijo para todo mundo que tá aqui. Tchau, pessoal.